Alô galera, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super questão de concurso, tudo bem? Nossa questão de hoje então é a seguinte, ó. Para que a sequência abaixo, essa sequência aqui, veja, K mais 4 e 3K mais 2, seja uma PA, ou seja, uma progressão aritmética, o valor de K estará representado na alternativa, e aqui nós temos as alternativas A, B e C. Tudo bem? Como nós vamos pensar para resolver essa questão? Tudo bem? Existem dois aspectos muito importantes a serem analisados nessa questão. Uma primeira é a definição de progressão aritmética e a segunda é um estudo aqui sobre uma análise aqui sobre conjuntos numéricos. Tudo bem? Então vamos lá. Veja, para que uma progressão seja uma para que uma sequência seja uma progressão aritmética, tem que acontecer o seguinte, veja, eu vou dar um exemplo numérico. Por exemplo, imagine que você tem a sequência aqui, ó, 2, 5, 8, 11. Eu pergunto, essa sequência é uma progressão aritmética? Bem, para ser uma progressão aritmética, cada termo da progressão menos o seu antecessor tem que dar um valor constante. Como assim? Por exemplo, se você fizer 11 menos 8, isso vai me dar quanto? 3. Olha só, 11 menos 8, 3. E se eu fizer 8 menos 5? Se eu fizer 8 menos 5, vai me dar 3 também. Opa! E se eu fizer 5 menos 2? Se eu fizer 5 menos 2, também dá 3. Você percebeu? Ou seja, para que uma sequência seja uma PA, uma progressão aritmética, a diferença entre dois termos quaisquer da minha progressão tem que ser sempre constante. E esse termo constante nós chamamos de razão da progressão aritmética. Tudo bem? Conseguiu entender? Veja, 2 mais 3, 5, mais 3, 8, mais 3, 11, ou seja, cada termo é igual ao antecessor mais a razão. Ou seja, a diferença entre dois termos quaisquer tem que dar sempre o valor da razão. Tudo bem? Ou seja, aplicando essa ideia para cá, significa dizer então que se eu fizer 3K mais 2, que é o terceiro termo, menos o segundo termo, que é quem? K mais 4, essa diferença ela não muda. Se eu fizer, veja, eu fiz o terceiro termo, terceiro aqui, ó, menos o segundo termo. Vai dar um valor, eu não sei. Mas você concorda comigo que se eu fizer a diferença entre o segundo termo, que é ó, K mais 4, menos o primeiro, vai ter que dar a mesma diferença, porque veja, quando eu fiz aqui a diferença entre aqui, ó, o quarto termo e o terceiro, ó, deu 3. Entre o terceiro e o segundo também deu 3. Ou seja, eu posso igualar, porque essas diferenças são sempre iguais. Então, a diferença entre o terceiro e o segundo é igual à diferença entre o segundo e o primeiro termo. Tudo bem? Compreendido isso, é só eliminar os parênteses agora. Veja, vai ficar assim, ó, 3K mais 2, vai ficar aqui, ó, menos, fazendo joguinho de sinal, né? Vai ficar assim, ó, menos K menos 4 é igual a K mais 4 menos K. Tudo bem? De cara, veja que esses dois são simétricos, a soma dá 0. E aqui nós vamos ter o seguinte, veja, 3K menos K, isso vai me dar 2K. 2 menos 4 vai me dar menos 2, e isso é igual a 4. Tudo bem? Agora veja, a equaçãozinha do primeiro grau, né? Termos com incógnitas para a esquerda, o resto para a direita, para o segundo membro, né, para a direita. Menos 2 vai passar mais 2, ou seja, 2K é igual a 4 mais 2, 6, então K vai ser igual a 6, dividido por 2, que isso vai dar 3, ou seja, o K vale 3. Veja, sabendo a definição de progressão aritmética, foi muito fácil determinar o valor de K para que essa sequência aqui, veja, seja uma progressão aritmética. Então, veja, o primeiro termo é K, ele vale quanto? 3. O segundo é K mais 4, então 3 mais 4, 7.
E o terceiro termo é 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Então, veja, 11 menos 7 vai me dar 4, e 7 menos 3 também vai me dar 4. Então, ou seja, essa sequência realmente é uma progressão aritmética. Tudo bem? Agora, o problema, ele faz o seguinte, ó, ele diz, ó, para que a sequência seja uma progressão aritmética, o valor de k estará representado na alternativa, ou seja, quais dessas alternativas possui o valor 3? É essa a questão. Veja, o k ele pertence a uma dessas alternativas e k vale 3. Então, o 3 ele está presente no conjunto A, B, C ou D. Veja, para fazer uma análise de forma que você consiga entender bem claro, eu vou fazer assim. Ó, vou desenhar aqui um conjunto. Tá, eu vou dividir ele em dois pedaços. Veja. Esse pedaço pequeno aqui é o conjunto dos números irracionais. Quem é que está dentro do conjunto dos números irracionais? Está dentro desse subconjunto aqui, ó, raiz de 2, todos os números irracionais, raiz de 2, raiz de 3, π, todos os números que não podem ser escritos como uma fração, eles estão aqui dentro, tudo bem? Raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5. Por isso esse conjunto aqui é chamado de conjunto dos números irracionais, tudo bem? Nessa parte daqui nós temos quem? O conjunto dos números racionais, que é o quê? Tudo bem? Quem está dentro do conjunto dos números racionais? Então veja, dentro do conjunto dos números racionais nós temos os números naturais, tudo bem? Que é 0, 1, 2, 3, 4, tudo bem? E dentro do conjunto dos números racionais nós temos também o conjunto dos números inteiros. Veja que o conjunto dos números naturais ele é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Veja, ó, dentro dos naturais, nós temos quem? Nós temos 0, 1, 2, 3 e assim vai, infinitos, tudo bem? No conjunto dos números inteiros, nós vamos ter 0, 1, 2, 3 e vamos ter também quem? Ó? O menos 1, o menos 1, o menos 2, o menos 3, infinito. Ou seja, no naturais aqui nós temos só zeros positivos. Nos inteiros nós vamos ter zeros positivos e todos os negativos, tudo bem? E aqui fora nós temos quem? Todos os números que podem ser escritos da forma de A sobre B com B diferente de zero, ou seja, os números fracionários, como por exemplo 2 terços, 5 sobre 2, tudo bem? Para a gente ter uma noção, para tentar achar, nós precisamos tentar olhar para cá e ver, olha, o 3 pertence à letra A, B, C ou D. Então veja, quando eu junto os racionais, que é o quê? Com o conjunto dos números irracionais, esses dois conjuntos juntos formam quem? Conjunto dos números reais aqui, tudo bem? Na letra A nós temos, veja, conjunto dos números reais menos o conjunto dos números racionais, ou seja, ele está dizendo, ó, pega tudo e tira esse lado esquerdo aqui. Ora, se eu tirar o esquerdo, eu estou assumindo então que essa diferença vai me dar como resultado apenas o conjunto dos números irracionais. Mas veja que 3 ele não é um número irracional. Para ser irracional tem que ser o quê? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Ou, por exemplo, 21,34, 42, 30, um número que eu não consigo escrever como fração, tudo bem? Então veja que a alternativa A ela não pode ser, está errada. Porque o 3 é um número natural. Vamos agora aqui, veja, a letra B, Q menos Z. Veja, aqui dentro do Q eu tenho as frações, eu tenho os números positivos, negativos e o zero, tá tudo aqui dentro do Q, tudo bem? Se eu tiro o Z, eu estou tirando quem? Os positivos, os negativos e o zero. Só está ficando quem? As frações, mas eu olho para o 3 e vejo que o 3 não é uma fração. Então, aqui não pode. Tudo bem? Agora veja, vamos para a letra B aqui, ó.
Se eu pegar e fizer z menos n, veja, dentro do z nós temos o zero, os positivos e os negativos. Se eu faço z menos n, eu estou tirando zero e os positivos. Sobrariam só quem nessa diferença? Os negativos. Mas k é positivo, então não pode ser aqui também. Agora veja, o conjunto dos números naturais é zero e os positivos. No z eu tenho zero, positivo e negativo. Se eu faço a interseção, eu pego o que tem de comum entre eles dois. O que tem de comum nos inteiros com os naturais? É o zero e os positivos. Ou seja, o 3 é um número positivo, então ele está contido nessa interseção. Então a nossa alternativa correta aqui é a letra C. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro. Tudo bem? Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.